Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso estudo sobre literacia familiar, com o tema leitura dialogada. Nós vamos entender o que é a leitura dialogada, porque ela é tão importante no processo de alfabetização e letramento. Como aplicar essa estratégia em sala de aula? E claro, vou trazer alguns exemplos práticos de falas que você pode usar com seus alunos em sala de aula, tá bom? E para você não perder nada, pega um caderno, um lápis e vamos começar. Para começar, vamos entender o conceito. Leitura dialogada é uma prática de leitura em que o professor e os alunos constroem juntos o sentido do texto por meio do diálogo. Diferente da leitura tradicional, em que o professor lê e o aluno apenas escuta, na leitura dialogada, o aluno participa ativamente, faz previsões, expressa suas opiniões, levanta hipóteses, relaciona o texto com suas experiências. Ele participa, não é? Ou seja, o texto deixa de ser algo fechado e passa a ser um espaço de conversa. É importante destacar que a leitura dialogada pode acontecer antes da leitura, durante a leitura e também depois da leitura. Em todos esses momentos, o diálogo é o elemento central. Quais são os objetivos da leitura dialogada? A leitura dialogada tem vários objetivos pedagógicos. Eu vou destacar alguns dos principais. Primeiro, desenvolver a compreensão leitora. O aluno aprende a interpretar, inferir e refletir sobre o texto. Segundo, estimular a oralidade. Ao falar sobre o que leu, o aluno amplia o seu vocabulário e organiza melhor o seu pensamento. Terceiro, formar leitores críticos. O aluno percebe que pode concordar, discordar, questionar e dialogar com o texto. E quarto, promover o prazer pela leitura. Quando a leitura vira conversa, ela se torna mais leve, mais envolvente e mais significativa também. E qual que é o papel do professor na leitura dialogada? Na leitura dialogada, o professor não é apenas um leitor, mas um mediador. Isso significa que o professor faz perguntas abertas, valoriza as respostas dos seus alunos, incentiva diferentes interpretações e respeita o tempo e a fala de cada criança, tá? É muito importante lembrar que não existe resposta errada, nem resposta certa, desde que o aluno consiga justificar sua ideia a partir do texto ou da sua vivência. O professor precisa criar um ambiente seguro, onde o aluno se sinta à vontade para falar, errar, tentar de novo e aprender. E o mais importante, participar da aula. Leitura dialogada antes da leitura. Como é que funciona a leitura dialogada antes mesmo de acontecer a leitura? Olha só, antes de começar a leitura, eu posso mostrar a capa do livro e perguntar: o que vocês estão vendo nessa imagem? Pelo título, sobre o que vocês acham que essa história vai falar? Vocês já viveram alguma situação parecida com essa? Não é assim? Nós podemos pegar o livro e já conversar com os alunos só mostrando a capa, sem mesmo começar a leitura. Nesse momento, o objetivo não é acertar a história, não é quem acertou ou não, mas ativar os conhecimentos prévios dos alunos. Eu posso dizer algo como: vamos guardar essas ideias e depois da leitura a gente confere se nossas hipóteses estavam certas, não é? A gente fala, vamos ver quem acertou, não é? Quem chegou perto. E a leitura dialogada durante a leitura? Qual é a fala do professor? Durante a leitura é importante fazer pausas estratégicas. Essas pausas ajudam os alunos a acompanhar a história e a pensar sobre o que está acontecendo. Conforme o professor vai fazendo a leitura, ele vai pausando, não é? A história. Assim, dá tempo de algum aluno fazer alguma pergunta, pensar a respeito, questionar e interagir. Exemplos de falas durante a leitura. O que
que vocês acham que vai acontecer agora? Por que vocês acham que o personagem tomou essa decisão? Se você estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa? Essa parte da história te deixou feliz, triste, com medo? Por quê? São vários exemplos de perguntas que nós podemos fazer durante a leitura, para interagir com os nossos alunos e com as nossas crianças em casa também. Aqui o professor pode retomar trechos do texto, reler frases importantes e chamar a atenção para palavras ou expressões relevantes. O diálogo precisa ser natural, sem quebrar totalmente o ritmo da leitura, mas garantindo a participação dos alunos, tá? Isso é bastante importante. Não ser aquela coisa forçada, né? Não forçar a barra, mas interagindo de forma natural com eles. E a leitura dialogada após a leitura, qual é a fala do professor? Depois da leitura, o diálogo continua. Esse é o momento de aprofundar a compreensão e ampliar o sentido do texto. Tá? O professor continua interagindo com seus alunos mesmo após ter acabado a leitura. Possíveis perguntas que ele pode fazer. O que mais chamou a atenção de vocês nessa história? Qual foi a parte que vocês mais gostaram? E o que menos gostaram? O que essa história nos ensina? Vocês mudariam o final? Como seria? São exemplos, né, que nós podemos usar de forma bem prática. Aqui o professor pode propor recontagem oral, produção de desenhos, escrita coletiva, dramatização da história. Né? Uma certa vez eu contei a historinha da Branca de Neve para meus alunos e no final nós fizemos o espelho mágico, né, da bruxa com um pratinho de festa de aniversário, aqueles prateados, colamos palitinho atrás e eles levaram para casa. Então, o professor pode fazer isso também, né, fazer uso de fantoches, dedoches, de pinturas. Sempre que contar uma história, poder fazer alguma coisa mão na massa mesmo, para ele gravar, né, e interagir mais com a sua participação na história. Isso também é muito legal, um momento bem importante para trabalhar com os alunos, tá? E o professor tem vários recursos que ele pode estar utilizando. Dicas finais para o sucesso da leitura dialogada. Para finalizar, eu quero deixar algumas dicas importantes. Escolha textos adequados à faixa etária dos seus alunos, tá? Crianças pequenas, histórias pequenas. Por quê? Porque eles tendem, a concentração deles é bem menor do que as crianças maiores. Então, eles não vão ter paciência para histórias muito longas. Então, se a história for menor, né, mais curtinha, muito melhor para eles. Eles gravam melhor, interagem melhor. E conforme a criança tem a idade, né, mais avançada, você pode estar utilizando leitura de livros também mais longos. Planeje previamente as perguntas, mas esteja aberto ao improviso. Já tenha em mente mais ou menos as perguntas que você pode fazer durante a leitura dos livros, mas esteja pronto para perguntas que você nem imaginou. Valorize todas as falas dos alunos, né? Preste atenção em todas as falas das crianças. Né? E se alguma, de repente, quer conversar alguma coisa que não tem nada a ver com o contexto, você traz ela, bem pedagogicamente, de volta para o contexto, para a história, para a sala de aula. Não transforme a leitura dialogada em um questionário fechado. A leitura dialogada não é uma chamada oral, o professor faz várias perguntas para saber se o aluno ouviu, entendeu realmente a história. Não é esse o objetivo. Lembre-se, o foco é o diálogo, não é a resposta certa. O objetivo de trabalhar com a leitura dialogada é a interação do professor com os alunos, dos alunos com os alunos, dos alunos com o professor. É você ter essa abertura de conversar com seus alunos a respeito da leitura que vocês fizeram juntos, tá? Esse é o maior objetivo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada a você que ficou aqui comigo até o final. Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, convido você para fazer a sua inscrição aqui no canal, não paga nada. Ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos e deixar um like também, que nos favorece bastante, tá bom? Ajuda bastante o canal. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre narração de histórias. Conto com você e um grande abraço. Até a próxima!